Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, certo? Espero que todos vocês estejam gostando, estejam assim, se dedicando, visualizando todas essas aulas, tudo bem? Uma dica inicial: pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha. Para quê? Para fazer as devidas anotações, tudo bem? Sempre que possível, faça o print da tela. Para quê? Para que depois você possa passar para o caderno e continuar os seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, o tema é geometria molecular. Bom, por que desse tema? Nós já estudamos, nós já aprendemos sobre as ligações das moléculas. Tudo bem? São as ligações iônicas, as ligações covalentes, certo? E essas ligações vão gerar o quê? Vão gerar as moléculas. Só que essas moléculas, dependendo do quantitativo de átomos combinados, vão gerar uma estrutura espacial, tridimensional. Tudo bem? Então, o objetivo da aula de hoje é nós compreendermos como que a combinação desses átomos vai resultar em uma estrutura tridimensional. Então, o tema da aula de hoje, geometria molecular. Bom, vamos começar respondendo essa pergunta, né? O que é geometria molecular? Acompanhe aqui na tela, por favor. Quando os átomos de não metais se unem, se combinam, eles o fazem por meio de uma ou mais ligações covalentes. Por quê? Porque nós estamos falando de ligações, estamos falando de moléculas. Então, as moléculas são formadas por ligações covalentes. Como consequência dessa união, surgem as moléculas com dois ou mais átomos. Uma molécula vai ter pelo menos dois átomos, tudo bem? Observe também, a geometria molecular vai descrever como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação aos outros. As geometrias moleculares mais importantes nós vamos apresentar agora para vocês. Observem aqui na tela. Então, se possível, faça o print, certo? Então, aqui na tela, nós temos as principais formas geométricas para as moléculas. Então, de acordo com a disposição dos átomos, nós vamos obter uma dessas geometrias possíveis. Quais são elas? Nós temos a geometria linear. A geometria linear, nós vamos já a gente vai aprofundar sobre essa geometria, mas de antemão, nós temos duas situações possíveis, uma com dois átomos e outra com três átomos. Além da geometria linear, nós podemos ter a geometria trigonal plana, a geometria angular, a geometria piramidal e a geometria tetraédrica. Você pode se perguntar, professor, existem outras formas geométricas, outros tipos de geometrias? Existem, mas para nós, aqui no ensino médio, essas são as principais que podemos estudar, são as mais corriqueiras, tudo bem? Então, agora nós vamos aprofundar em cada uma delas, vamos detalhar, especificar cada uma delas. Bom, antes de chegarmos às geometrias particulares, existe uma teoria que, com base nessa teoria, ela vai conseguir explicar as diversas geometrias possíveis, certo? Vocês vão ver que, em alguns casos, com três átomos, eu posso ter uma possibilidade geométrica ou então uma segunda possibilidade. Isso por quê? Isso porque existe uma teoria que vai diferenciar uma da outra. Essa teoria é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Mais uma vez, é um nome bem grande, mas ele é simples, a gente vai já explicar. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência.
Observe aqui na tela, por favor. Essa teoria está baseada na ideia de que os pares eletrônicos, certo? Quando a gente fala de pares eletrônicos, turma, estamos falando da ligação covalente. Por quê? Porque a ligação covalente ela é formada sempre por um par, ou seja, por dois elétrons. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, ela está baseada na ideia de que os pares eletrônicos ao redor do átomo central. Então, nós temos um átomo que, a partir dele, as ligações vão sair, tudo bem? Estejam ou não participando das ligações. Bom, eles vão se comportar como nuvens eletrônicas. Ponto. Ó, esse termo, nuvem eletrônica, é muito importante. Então, fixem esse termo, nuvem eletrônica. Então, comportam-se como nuvens eletrônicas que se repelem entre si, de forma a ficarem orientadas no espaço com a maior distância angular possível. Vamos tentar falar de uma outra forma. Olha só, então nós temos um átomo central, e a partir desse átomo central, as ligações para os outros átomos vão sair. São ligações eletrônicas, pares eletrônicos, ou seja, são elétrons. E aí nós sabemos que os elétrons, eles apresentam carga negativa. Os elétrons, eles são negativos. Tudo bem? Já sabemos disso. Outra coisa, partículas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tenho uma nuvem eletrônica próximo de uma segunda nuvem eletrônica, o que vai acontecer? Eles vão se repelir. Essas nuvens, esses pares de elétrons. Esses elétrons, eles vão se repelir, certo? Por quê? Porque partículas de mesmo sinal, de mesma carga, se repelem. Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos vai dizer que esses pares eletrônicos, essas nuvens eletrônicas, elas vão se distanciar o máximo possível. Então, eles vão sempre procurar a maior distância possível, de forma que essa repulsão ela fique muito pequena, muito baixa. Então, as nuvens eletrônicas elas vão se arrumar, certo? Vão se rearranjar de forma a ficarem o mais distante possível. E aí, com base nesse rearranjo das nuvens eletrônicas, é que as geometrias irão surgir. Tudo bem? Além disso, olha aqui o que nós colocamos no quadro. Ó, uma nuvem eletrônica pode corresponder a uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla, uma ligação covalente tripla, ou então elétrons não ligantes. Então, a ligação covalente ela é representada por um traço. Então, um traço, ligação simples. 2 traços, dupla. 3 traços, tripla. Ou então, um par de elétrons não ligantes, que naquele momento eles não estão fazendo ligação covalente, certo? E de forma assim representativa, né, a gente fala da nuvem eletrônica dessa forma, como se fosse mesmo uma nuvem, né? Então, esse símbolo aqui, ele representa a nuvem eletrônica. Tudo bem? Então, vamos lá. A geometria molecular, a geometria das moléculas, ela será determinada pela posição dos núcleos dos átomos, ligados ao átomo central, que vamos chamar de átomo central A. Considerando a orientação das nuvens e o número de átomos ligados ao átomo central, temos as possíveis geometrias. Primeiramente, toda vez que tivermos dois átomos, ou seja, uma molécula diatômica, né, apenas 2 átomos, então, nesse caso, a geometria será linear. Então, por quê? Porque, dessa forma, as nuvens eletrônicas, né, elas vão estar o mais afastado possível, ou seja, em extremos de um lado e do outro. Então, molécula diatômica, a geometria ela é linear, sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Bom, agora, se tivermos
mais de 2 átomos. Aí nós vamos precisar analisar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, tudo bem? Olha só, então nós temos o número de nuvens ao redor do átomo central. Então, nós temos 2 nuvens ao redor do átomo central, certo? Ou seja, a partir do átomo central emergem 2 ligações covalentes, ou 2 nuvens eletrônicas, tudo bem? Olha só aqui a representação. Então, nós colocamos a fórmula eletrônica. Vocês já sabem, a fórmula eletrônica ela vai representar os elétrons na última camada, os elétrons na camada de valência, ok? Então, aqui nós temos a combinação do gás carbônico, que é o CO2. O átomo central é o carbono. O carbono, nós sabemos, ele faz 4 ligações covalentes e ele está se ligando a 2 oxigênios. Cada oxigênio realiza 2 ligações covalentes. Então, a partir do carbono, eu vou ter 2 ligações covalentes, uma ligação dupla para um oxigênio e uma ligação dupla para o outro oxigênio. Tudo bem? Gerando 2 nuvens eletrônicas. Então, 2 nuvens eletrônicas, elas vão estar o mais afastado possível, uma estando de um lado, outra estando do outro, certo? Então, a geometria aí é uma geometria também linear, com um ângulo de ligação igual a 180 graus. Agora, se tivermos 3 nuvens eletrônicas, então olha só, ao redor do átomo central, nós temos 3 nuvens eletrônicas. Como exemplo, eu trouxe para vocês o SO3, o trióxido de enxofre, beleza? Então, observe aqui na tela, o átomo central é o enxofre. Então, a partir dele, ele vai se ligar a outros 3 oxigênios. O enxofre ele é da família Cesato, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele estabelece uma ligação covalente dupla com o oxigênio, certo? Uma ligação covalente dupla, eu tenho uma nuvem eletrônica. Ele vai estabelecer uma outra ligação covalente, vamos chamar de dativa, com o outro oxigênio, certo? E nós vamos ter aqui sobrando uma nuvem eletrônica, um par de elétrons não ligantes, certo? Então, ao redor do átomo central, nós temos 3 nuvens eletrônicas. Mas, efetivamente, apenas 2 estão sendo utilizadas. Apenas 2 nuvens estão sendo utilizadas, certo? Portanto, vai gerar apenas um ângulo entre as ligações. Ela não vai ser linear, ela vai ser angular, porque eu vou ter a formação de um ângulo entre as ligações, beleza? Então, aqui eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, só que apenas 2 efetivamente está sendo utilizada. Então, isso vai gerar uma geometria angular. Olha a diferença para o SO3. O exemplo anterior era o SO2, agora nós temos o SO3, o trióxido de enxofre. Também, ao redor do átomo central, turma, nós temos 3 nuvens eletrônicas. Só que, diferentemente do SO2, agora, efetivamente, nós temos 3 nuvens eletrônicas utilizadas, certo? Há a formação de 2 ligações dativas a partir do enxofre. Por quê? Porque o enxofre ele possui 6 elétrons na última camada. Então, ele está utilizando 2 elétrons desses 6 para estabelecer uma ligação dupla com o oxigênio e ainda sobram 4 elétrons, ou seja, 2 pares eletrônicos, que o enxofre ele pode compartilhar esses 2 pares, né, com 2 átomos de oxigênio. E assim, cada elemento, cada átomo ficará estável, certo? Então, observe aqui na tela. Efetivamente, as 3 nuvens eletrônicas, a ligação dupla e os 2 pares não ligantes, efetivamente estão sendo utilizados. Então, dessa forma, a disposição vai ser uma espécie de um triângulo, tudo bem? Que nós vamos chamar de geometria trigonal, ou então trigonal plana, porque ela vai ser planar.
só que vai ser um tipo de triângulo. Então, vamos chamar de trigonal, mas também você pode encontrar como trigonal plana. Tudo bem? Então, três nuvens eletrônicas, só que apenas duas sendo utilizadas, geometria angular. Três nuvens eletrônicas, as três sendo utilizadas, geometria trigonal. Show de bola? Vamos lá, vamos continuar. Ao redor do átomo central, 4 nuvens eletrônicas. Show! 4 nuvens. Como exemplo, estou trazendo para vocês a água, H2O. Ok? O oxigênio, agora, ele é o átomo central. Então, a partir dele, nós temos duas ligações simples, né? Duas ligações covalentes simples com dois hidrogênios. Tudo bem? Só que o oxigênio, ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Show? Ele está utilizando 2 desses 6. Então, está sobrando ainda 4 elétrons, ou seja, 2 pares eletrônicos, que nesse caso são 2 pares não ligantes. Por quê? Porque não estão estabelecendo ligações covalentes, certo? Essas quatro nuvens, quando elas estão dispostas, vai formar um tetraedro. Um tetraedro. É uma pirâmide de base triangular. Tudo bem? Só que, efetivamente, apenas duas ligações, ou seja, duas nuvens das 4, estão sendo utilizadas. Então, a geometria final ela vai ser angular. Por quê? Porque eu só tenho duas ligações, duas nuvens eletrônicas sendo utilizadas. Certo? Agora, olha só essa situação. Nós temos 4 nuvens eletrônicas, certo? Ao redor do átomo central. O átomo central agora é a amônia. O átomo central é o nitrogênio. Nós temos 3 ligações efetivamente utilizadas, certo? E está sobrando um par eletrônico, uma nuvem eletrônica está sobrando. Então, nesse caso, nós temos 4 nuvens, só que apenas 3 estão sendo utilizadas. A geometria resultante ela é piramidal. 4 nuvens eletrônicas, apenas 3 utilizadas, geometria piramidal. Show? Por fim, 4 nuvens eletrônicas, só que agora as 4 sendo utilizadas, as quatro nuvens sendo utilizadas. Então, nós vamos realmente ter a formação de um tetraedro. As 4 nuvens, elas geram um tetraedro, mas se 2 forem utilizadas, geometria angular. 3 sendo utilizada, geometria piramidal. Agora, as 4 sendo utilizadas, turma, qual vai ser a geometria? Geometria tetraédrica. Tudo bem? Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos vai explicar como que esses átomos vão estar sendo distribuídos, rearranjados de forma tridimensional. Por fim, uma questão, rapidinho. Então, ele pede aqui qual seria a geometria do NO3, certo? Quem é o átomo central? É o nitrogênio. O nitrogênio ele é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na última camada. Tudo bem? Ele está se combinando com o oxigênio. O oxigênio precisa de 2 elétrons para satisfazer o octeto. Tudo bem? Então, nós temos aqui a formação de 3 nuvens eletrônicas. Olha aqui na tela, por favor. 3 nuvens eletrônicas. Então, nós temos 3 nuvens eletrônicas e, efetivamente, as 3 nuvens estão sendo utilizadas, efetivamente. Então, qual vai ser a geometria resultante? Geometria trigonal. Tudo bem? Vamos recapitular. Nós temos que ver quantas nuvens nós temos ao redor do átomo central e quantas efetivamente estão sendo utilizadas. Toda molécula diatômica ela é linear. Se eu tenho 2 nuvens ao redor do átomo, também linear. 3 nuvens, 2 sendo utilizadas, angular. 3 nuvens, as 3 sendo utilizadas, ela é trigonal. 4 nuvens eletrônicas, ela pode ser angular, ela pode ser piramidal e ela pode ser tetraédrica. Tudo bem?
Obrigado e até a próxima.